Boa noite a todos, boa noite aos colegas, boa noite ao pessoal que está em casa assistindo. A gente atrasou um pouquinho, mas a gente vai começar mais uma sessão aqui da Câmara de Caconde. Espero que esteja todo mundo bem em casa. A gente está avançando aí na questão da vacinação e tem mostrado resultado na prática. Isso é bom e espero então que todos estejam bem. Vamos dar início então a mais uma sessão. Declaro sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 25ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura em 13 de setembro de 2021. Solicito ao vereador primeiro secretário para que proceda à chamada regimental. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Divaldo Elias Goulart. Presente. Isabela Flamínio de Paiva. Vania Aparecido Souza Possati. Presente. Márcio Donizete Souza. Presente. Richard Silver Fogo Maguim. Presente. Sandra Aparecido Martins. Presente. Silvano Aparecido Ferreira. Presente. Obrigado, Sandro. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Através do ofício 320 de 2021, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei número 38 de 2021, que dispõe sobre a alteração da Lei 1154, de 31/7/2001, que dispõe sobre a aprovação de loteamentos e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, nobres edis. Considerando que lâmpada de LED é de alta tecnologia, proporciona eficiência e baixo consumo, considerando que devemos acompanhar a modernidade, considerando o princípio da economicidade que deve reinar na administração pública, considerando que o tamanho de lotes de testada de loteamentos e empreendimentos deve estar sujeito às peculiaridades do nosso município, de acordo com o interesse social, considerando que o reservatório de água em loteamentos e empreendimentos é uma forma de evitar o colapso de falta de água em tais locais, diante do quadro que assola o país, em especial nossa querida Caconde, resultando em garantia de consumo de água potável a todos os envolvidos, diante dos argumentos supra e levando em conta o saber dos distintos e nobres vereadores na condução de seus trabalhos de forma a dignificar a Estância Climática de Caconde, acreditamos na agilidade e aprovação dessa propositura. João Felipe Muniz Basílio, Prefeito Municipal. Encaminhe as comissões de Justiça e Finanças. Através do ofício 330 de 2021, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei número 43 de 2021, que autoriza a concessão de servidão de passagem de fibra óptica e a colocação de postes em imóveis de propriedade do município e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, nobres edis, o presente projeto de lei tem a finalidade de atender o requerimento 2816 de 2021, protocolizado em 20 de 8 de 2021, de autoria do senhor Diego Cosme Soares, onde pretende implementar uma rede de fibra óptica subterrânea para melhor sinal de internet aos usuários e consumidores do local Caconde região. Conforme documentação anexa, toda essa documentação, as despesas e todas as licenças serão de responsabilidade da empresa beneficiária. São essas, senhor presidente, as razões que justificam o encaminhamento da presente proposta de projeto de lei à sua apreciação dos demais edis. João Felipe Muniz Basílio, Prefeito Municipal. Encaminhe as comissões de Justiça, Finanças e Obras. Prefeitura da Estância Climática de Caconde, ofício 314 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, assunto referente ao requerimento 8 de 2021. Em atenção ao requerimento número 8, vimos a presença de Vossa Excelência prestar os esclarecimentos. A. Qual foi o motivo da suspensão do convênio? Vencimento de contrato. A empresa Impal Dental nos enviou ofício em 21 de 12 de 2020, informando que não tem interesse em renovar o contrato de prestação de serviços 127 de 2019 por mais 12 meses, nas mesmas bases contratuais do contrato firmado em 26 de 12 de 2019.
esclareceu que o alto custo no valor dos dentistas dessa região, associado à utilização extremamente elevada, que foge dos padrões atuariais da empresa, impactaram no sinistro, inviabilizando a renovação contratual. B. O contrato foi suspenso por iniciativa da Prefeitura ou da empresa contratada. Estava previsto no contrato alguma multa rescisória? Resposta: já foi respondido, ver a linha A. C. Diversos servidores, assim como seus familiares, tiveram seus respectivos tratamentos suspensos antes do fim. Como a Prefeitura pretende resolver esse impasse? Resposta: está disponibilizado a todos os munícipes, inclusive servidores municipais e seus familiares, o Centro Odontológico, localizado na Rua 24 de Dezembro, 42, Centro. D. A atual gestão tem algum projeto para fornecer a seus servidores um plano odontológico? Sim. Existe a possibilidade do Centro Odontológico Municipal finalizar os tratamentos que forem interrompidos em virtude da suspensão do convênio? Resposta: sim, desde que os tratamentos sejam disponibilizados no Centro Odontológico. F. Caso não seja celebrado um novo convênio, poderia o Centro Odontológico Municipal oferecer tratamento odontológico aos servidores municipais que assim desejarem? Resposta: o Centro Odontológico está disponível a todos os munícipes, incluindo servidores e familiares, sendo que se apresenta, renova os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, João Felipe Muniz Basílio, Prefeito Municipal. Ofício 27 de 2021. Caconde, 27 de agosto de 2021. Prezado senhor, sirvo-me do presente para cumprimentá-lo e solicitar a essa egrégia Câmara de Vereadores a autorização do uso do prédio da Câmara no dia 15 de 9 de 2021, a partir das 19 horas, para a realização da seguinte audiência pública. PPA 2022-2025, objetivando a apresentação e discussão dos objetivos, diretrizes e metas para o próximo quadriênio. Na oportunidade, convido os nobres edis a participar dessas audiências, onde serão discutidos assuntos de interesse da população. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos protesto de estima e consideração. Atenciosamente, André Luiz da Rocha Monteiro, diretor de Finanças. Prefeitura da Estância Climática de Caconde, ofício 71 de 2021, coordenadora do setor de licitação. Assunto: aviso de edital. Em atenção à emenda à lei orgânica, este setor, juntamente com o prefeito, senhor João Felipe Muniz Basílio, vem comunicar à Câmara a publicação dos seguintes editais. Tomada de preço 5 de 2021, procedimento licitatório 239, licitação na modalidade tomada de preço, cujo objeto é a contratação de empresa no ramo de construção civil para a reforma da Escola Ernesto Cardoso de Paiva. Tomada de preço 4 de 2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a confecção de próteses dentárias. Pregão presencial 031, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para transporte de professores do curso técnico de São José do Rio Pardo a Caconde, pelo período de 12 meses. Pregão eletrônico 33 de 2021, cujo objeto é a aquisição de material de tiras reagentes para determinação de glicemia, pelo período de 12 meses. Pregão eletrônico 63 de 2021, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios, açúcar, café torrado e moído e margarina para atender diversos setores pelo período de 12 meses. Pregão eletrônico 32 de 2021, cujo objeto é o registro de preço para a contratação de empresa especializada em ressolagem de pneus pelo período de 12 meses. Pregão presencial 30 de 2021, cujo objeto é a aquisição de combustíveis para atender a frota municipal pelo período de 12 meses. Credenciamento 1 de 2021, cujo objeto é a contratação de serviços médicos para atendimento do Centro de Saúde Municipal de Saúde. Sem mais para o momento, aproveito para reiterar protesto de estima e consideração. Respeitosamente, Gabriela Stefani Feliciano, setor de licitação. Indicação 260 de 2021, de autoria dos vereadores Sandro Aparecido Martins, Danilo Lima Cipollini e Silvano Aparecido Ferreira, indicando ao senhor prefeito que, junto ao departamento competente, estude a possibilidade de dar continuidade à calçada da rua Niterói, localizada ao lado da creche Professor Nicola Tortorelli. Indicação 262 de 2021, de autoria dos vereadores Sandro Aparecido Martins, Danilo Lima Cipollini e Silvano Aparecido Ferreira,
indicando ao senhor prefeito que, junto ao Departamento de Obras, estude a possibilidade de realizar a manutenção da estrada do bairro da Faisqueira. Indicação 261 de 2021, de autoria dos vereadores Sandra Aparecido Martins, Danilo Lima Cipollini, Silvano Aparecido Ferreira e Vania Aparecida Possati, indicando ao senhor prefeito que, junto ao departamento competente, estude a possibilidade de construir um muro nos fundos da creche Professor Nicola Tortorelli e na lateral, onde faz uma divisa com uma residência. Indicação 263 de 2021, de autoria dos vereadores Sandra Aparecido Martins, Danilo Lima Cipollini e Silvano Aparecido Ferreira, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade e a necessidade de realizar a substituição do reservatório de água, caixa d'água, do bairro dos Cristais, localizado na rua Luiz Orrico. Indicação 264 de 2021, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim, indicando ao senhor prefeito para que, junto do setor competente, estude medidas para organizar o trânsito entre a rua Padre Ângeles, vulgo Morro do Piolho, com a rua Geraldo Aparecido da Silva, Capela de Santo Reis. Indicação 265 de 2021, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim, indicando ao senhor prefeito para que determine que a limpeza e capina da Travessa Zerbini seja realizada de maneira regular e permanente. Indicação 266 de 2021, de autoria do vereador Márcio Donizete de Souza, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de canalizar o córrego do bairro São José, que passa nos fundos da rua Eupídio Bernardes Ferreira. Indicação 267 de 2021, de autoria do vereador Márcio Donizete de Souza, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de construir bocas de lobo na rua Alfred Nobel, perto do local onde está sendo construído o muro de arrimo. Requerimento 10 de 2021, de autoria dos vereadores Richard Silva Ferfoglia Maguim, Ivania Aparecida Ferreira e Sandra Aparecida Martins, Ivania Aparecida Possati, requerendo ao senhor prefeito e ao Departamento de Habitação informações sobre as ações que pretendem realizar para sanar dúvidas e regularizar pendências contratuais dos mutuários da CDHU. Encaminho à Comissão de Justiça. Requerimento 11 de 2021, de autoria do vereador Márcio Donizete de Souza, requerendo ao senhor prefeito que nos informe onde será ligada a rede de esgotos das casas populares do bairro São José. Encaminho à Comissão de Justiça. Requerimento 12 de 2021, de autoria do vereador Márcio Donizete de Souza, requerendo ao senhor prefeito que nos informe se existe previsão para o início das obras de construção do escadão na rua Professora Vandira, no bairro São José. Encaminho à Comissão de Justiça. Recebemos com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação o requerimento 9 de 2021, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações sobre a autorização, fiscalização e planejamento do parcelamento do solo urbano e rural de nosso município, em especial quanto à aplicação da Lei Municipal 2799, de 24 de agosto de 2021, que dispõe sobre chacreamento. Recebemos também, com parecer favorável, em conjunto das comissões competentes, os seguintes projetos de lei do Executivo Municipal. Projeto de lei número 36, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 27.536,41 do orçamento municipal e da outras providências. Projeto de lei 39/2021, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 180 mil do orçamento municipal e da outras providências. Projeto de lei 040 de 2021, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 100 mil do orçamento municipal e da outras providências. Projeto de lei 41 de 2021 do Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.969.000 do orçamento municipal e da outras providências. Projeto de lei 042 de 2021 do Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.200.000 do orçamento municipal e da outras providências. Terminado o expediente. Obrigado, João. Então, previamente, me inscrevi no expediente para falar rapidamente sobre a situação
do Bequinho, no modo geral, onde a gente havia, aqui na Câmara, eu e os colegas, haviam já inúmeras indicações, como a indicação 226, feita pelos colegas Sandro, Danilo e o Silvano, sobre a limpeza e poda de árvores do córrego dos Cristais, né? Ali no Bequinho. Então, me inscrevo aqui hoje no expediente para falar sobre isso e também sobre o requerimento que a gente fez em conjunto, nesse eu participo com os novos colegas, também sobre ações relacionadas ao Bequinho, incluindo também a limpeza, como havia sido feita na indicação. Me inscrevo também por conta dos moradores que sempre que nos vê, sempre está cobrando alguma explicação razoável sobre a situação. Desde uma poda de árvore, que é algo mais simples e singelo, a limpeza do córrego, que tem uma maior complexidade, mas também uma urgência, dado o tempo que se aproxima de chuvas. E passei, como todos os colegas também passaram por lá, o córrego está bem alto, né? A manilha está assoreada mesmo, de sujeira, de terra. A manilha realmente tem um problema sério, que ela está descolando, enfim. E todo o mato que se acumulou durante não sei quanto tempo, né, que não há uma limpeza. É urgente que precisa ser feito alguma coisa, porque depois que chover, e vai chover, teremos problemas com isso. Então, o primeiro ponto é a limpeza do local, que a gente pede encarecidamente à administração. Temos certeza que não estão medindo esforços para que mova a sua equipe, dado a abertura da cidade, né, que consequentemente traz um volume de serviço maior, então há necessidade, tem que ficar dividindo toda a equipe pela cidade. Mas clamamos aqui, reivindicamos que isso seja feito o quanto antes, porque ali, de fato, é uma zona de necessidade e urgência. Não podemos esperar acontecer para depois a equipe lá limpar, enfim. Então, a gente precisa disso. Os moradores ali de todo o bairro, não só da rua, solicita, pede, reivindica isso, porque de fato está muito feio, está muito ruim, cheiro, visualmente mesmo. E, consequentemente a isso, a gente tem um problema que não, todo mundo aqui sabe os limites e os problemas dali, que é de alta complexidade, envolve muito investimento e é a longo prazo. Sabemos disso. O problema é que esse longo prazo também se passou para alguma solução e alguma explicação, como se fazem 10 anos da última tragédia que aconteceu em 2012, que desocupou as casas e as casas foram abandonadas pelos proprietários e também não houve nenhuma manifestação ou uma atitude das administrações anteriores, a não ser o aluguel social, que de fato ajudou, mas se tornou uma prática permanente e o problema maior não foi resolvido. E por que digo isso? Porque a gente tem que conviver com aquela rua, através de Porto Alegre, sendo palco de problemas policiais. As crianças, as pessoas que frequentam à noite, porque também sofre com falta de iluminação o local, e as casas estão sendo usadas para um monte de coisa ilícita. Então, é algo que a gente precisa voltar a atenção com todo o carinho e esforço, porque o bairro precisa ser revitalizado como um todo. Ainda as outras indicações que eu faço também, todos os colegas também fizeram nesse período todo, dá para demonstrar que o bairro está precisando de ter esse olhar, e principalmente aquela parte. Então, aqui, firmo de novo um compromisso, irei usar todos os espaços possíveis para a gente ir reivindicando. Sabemos que temos portas abertas da administração para falar sobre tais problemas. Semana passada eu estive com o diretor de planejamento do Richard Poli, a gente conversou um pouco, falei para ele sobre esses problemas e
Ele disse que há alguns projetos já feitos e acredito que com esse requerimento que a gente fez, devam mandar esses projetos para a gente estar inteirado do que pode ser feito. Então, eu acho que é isso. A gente tem que buscar, além de informações que a gente tentou buscar nos requerimentos, que é importantíssimo para a gente estar inteirado dos assuntos, saber o que podemos cobrar, mas também a gente precisa que a administração, de alguma forma, encaminhe esses esforços para tanto a limpeza, a conservação do rio e as casas que estão abandonadas. Eu acredito que possa ser possível a responsabilização também dos proprietários que têm as casas, que eles têm o dever de cuidá-las, mas também da prefeitura, né? Porque é ela que rege o município, precisa ter esse olhar. Digo isso tudo, não em tom de uma cobrança exacerbada da administração, mas de preocupação e prevenção mesmo de algo que pode acontecer de pior se a gente não intervir o quanto antes no bairro. Tanto a praça, mas principalmente aquele fundo, porque as casas realmente estão sendo um alvo de atos ilícitos. Isso é um problema sério, tanto de segurança, mas como segurança também das pessoas que lá frequentam. É um problema de planejamento, é um problema de obras, é um problema de assistência social, é um problema do meio ambiente, é um problema muito grave. Então, a gente precisa realmente voltar esses esforços para lá. Uso esse espaço para ratificar, endossar os pedidos dos colegas que foram feitos, muito bem feito no semestre passado. Reafirmo, então, a indicação que os vereadores Sandro, Danilo e o Silvano fizeram sobre a limpeza, que a gente precisa disso. Não vai adiantar depois que chover aparecer lá, porque já aconteceu, a gente precisa agora, antes, que já está em setembro. E a gente aguarda a resposta dos requerimentos também para saber em que pé e qual vai ser os próximos passos. Então, basicamente, fica nisso o meu expediente. Agradeço o espaço concedido a todos e que a administração continue o serviço que está sendo prestado dentro das possibilidades da cidade, mas também volte esse olhar para lá. Então, me encerro aqui o expediente. Agora, concedo a palavra aos presidentes de comissões permanentes para marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, eu podia Claro. uma palavra sobre o seu... O senhor me dá uma parte da sua palavra? Posso? Claro, tem. Dá um tempo. Bem rapidinho. Claro, sim. Bom, queria desejar uma boa noite a todos. Também queria parabenizar, né, o senhor presidente, aos vereadores também que fez o requerimento, o pedido, né, da limpeza do córrego. Então, tem realmente a preocupação ali no bairro dos Cristais, né? Até porque essa geada que deu, a rua acima da Avenida Brasil, aquele bairro para cima ali, tem uma vala bem grande, que tem muitas árvores. E secou muitas árvores, caiu muito galho, muitas folhas caíram ali dentro. Eu passo todo dia ali. Eu vejo, eu também estou muito preocupado. Então a gente pede que a prefeitura faça a limpeza ali, o máximo de urgência possível, né? Que se a prefeitura pudesse, se estiver escutando, puder nos atender. Porque tem muitos galhos secos que caíram das árvores devido àquela geada que deu e o vento que veio esse dia também. Então tá imundo aquele vale ali, aquele fundo, sabe? Então desceu muita folha. Então, a preocupação é que essa chuva, se vir chuva, vai descer muitos galhos ali e vai tampar muito a passagem da água, sabe? Então, a prefeitura precisava fazer uma limpeza com urgência daquele, desde lá de cima, da onde está começando a fazer aquelas obras lá em cima, sabe? Do muro de arrimo, descer por dentro ali, fazendo a limpeza em tudo, porque o negócio não vai ser brincadeira. Nós estamos antecipando aqui, porque se não fizer essa limpeza, coisa pior nós vamos ver, ali nos Cristais, aqui na Travessa Porto Alegre. Então, que eles tenham, né, um pessoal que vai lá fazer essa limpeza antes que o pior aconteça, né? E senão depois vai ter muitos danos ali maiores ainda, né, com as chuvas. Gente, é só isso. Beleza. Obrigado. Então concedo a palavra aos presidentes de comissões permanentes para marcação de reuniões e outras informações. Palavra concedida. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A comissão também de obras, a gente vai se reunir após a sessão, né? E amanhã, a partir das 9 horas da manhã também, né?
eu como presidente da Comissão de Obras, e o senhor Antônio Ernesto também vai participar, o Edivaldo também, né? A gente vai ter uma reunião e vamos até o local onde está sendo realizada uma obra de muro de arrimo, lá no Vale dos Cristais. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. A Comissão de Educação e Saúde reunirá no final do expediente também para marcar a data da reunião. Beleza. Obrigado, pessoal. Não havendo inscritos na tribuna, solicito ao vereador primeiro secretário para que faça chamada para verificação de quórum. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Isabela Flaminio de Paiva. Vania Aparecido Souza Possati. Presente. Márcio Donizete Souza. Presente. Richard Silver Fogo Maguim. Presente. Sandra Aparecido Martins. Presente. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Obrigado, Sandro. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Na ordem do dia, teremos em única discussão e votação o projeto de lei número 36 de 2021, do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 27.536,41 do orçamento municipal e da outras providências. O projeto conta com parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça, de Educação e de Finanças. Justificativa. Senhor presidente, nobres edis, estamos submetendo à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei que visa suplementar as dotações orçamentárias discriminadas com a finalidade de ajustar as dotações até findar o exercício. O presente projeto tem por finalidade suplementar dotações orçamentárias decorrentes de sobras de exercícios anteriores para financiamento de ações e serviços para a cultura na comunidade, sendo R$ 27.536,41 recursos da Lei Aldir Blanc. É oportuno esclarecer que essa ocorrência se faz necessária para que possamos adequar o orçamento que sofre alterações no decorrer do exercício. No aguardo do entendimento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Aproveitamos o ensejo e renovamos o protesto de estima e consideração. João Felipe Muniz Basílio, prefeito municipal. Então, coloco em discussão o projeto de lei 36 de 2021 sobre abertura de crédito adicional, que é um projeto, como bem disse o nosso diretor, recursos que sobraram da Lei Aldir Blanc do ano passado, né? Por conta da pandemia, se instaurou no país o auxílio emergencial, e também, para o lado da cultura, foi a Lei Aldir Blanc que injetou uma grana na cultura, e no município sobrou esse valor, então colocamos em discussão isso. Então, a gente está indicando que haverá algum projeto relacionado à cultura no município em breve, que é uma boa notícia, excelente notícia, na verdade. Então, não havendo nenhuma manifestação, coloco agora em votação o projeto. Os favoráveis permaneçam onde estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, o projeto de lei número 39 de 2021 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 180 mil do orçamento municipal e da outras providências. Projeto também com parecer favorável das comissões de Justiça, Saúde e de Finanças. Justificativa. Senhor presidente, nobres edis, é com satisfação que cumprimentamos os nobres integrantes do Poder Legislativo Municipal a oportunidade em que encaminhamos projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar. O projeto que está sendo posto em discussão nessa Casa de Leis tem por base as necessidades de se fazer frente ao rápido agravamento da pandemia desencadeada pelo coronavírus, que tem obrigado o Poder Executivo Municipal a adotar, em caráter excepcional e de forma rápida e urgente, uma série de ações em diversas áreas com vistas à contenção, mitigação ou supressão da doença,
as quais, na maioria dos casos e por razões óbvias, não foram objeto de previsão nos instrumentos de planejamento orçamentário, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Esses recursos são vinculados à pasta da Diretoria de Saúde, que deverá acompanhar e fiscalizar a utilização dos recursos. Neste contexto, considerando as disposições do artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal e 43 da Lei Federal 4320, de 17 de 3 de 64, vislumbra-se a possibilidade do Poder Executivo, mediante o reconhecimento da situação de calamidade pública, para atender despesas imprevisíveis e urgentes, prescindindo de autorização prévia legislativa, realiza a abertura de crédito suplementar mediante decreto. No entanto, tal possibilidade requer que o Poder Legislativo, de imediato, conheça do decreto editado e o converta em lei. Assim sendo, solicitamos a apreciação e decorrente aprovação do anexo projeto de lei em regime de urgência, nos termos do artigo 52 da Lei Orgânica Municipal, enfatizando a necessidade de que o referido projeto seja aprovado o quanto antes. João Felipe Muniz Basílio, Prefeito Municipal. Então, coloco em discussão o projeto de lei 39, abertura de crédito adicional no valor de R$ 180 mil. Como bem disse nosso diretor, são valores relacionados à saúde e valores recursos vinculados ao Covid, que foi recebido no ano passado. Alguma manifestação? Não havendo, então coloco em votação o projeto de lei. Os favoráveis permaneçam onde estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, única discussão e votação, projeto de lei 40 de 2021 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 100 mil do orçamento municipal e da outras providências. O projeto conta com parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça, Saúde e de Finanças. Senhor Presidente, nobres edis, estamos submetendo à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei que visa suplementar a dotação orçamentária discriminada com a finalidade de ajustar as dotações até findar o exercício. O presente projeto tem por finalidade suplementar dotações orçamentárias decorrentes de emendas parlamentares para o financiamento de ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade. É oportuno esclarecer que esta ocorrência faça necessária para que possamos adequar o orçamento que sofre alterações no decorrer do exercício. No aguardo do entendimento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Aproveitamos o ensejo e renovamos o protesto de estima e consideração. João Felipe Muniz Basílio, Prefeito Municipal. Então, coloco em discussão o projeto de lei número 40 de 2021, crédito adicional especial no valor de R$ 100 mil, também vinculado à saúde. Alguma manifestação? Não havendo, coloco em votação o projeto de lei. Os favoráveis permaneçam onde estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Teremos também, única discussão e votação, projeto de lei 41 de 2021 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.969.000 do orçamento municipal e da outras providências. O projeto conta com parecer favorável das comissões de Justiça, Saúde e de Finanças e também do setor de contabilidade da Câmara Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, nobres edis, é com satisfação que cumprimentamos os nobres integrantes do Poder Legislativo Municipal, oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar. O projeto que está sendo posto em discussão nessa Casa de Leis, o objetivo é ajustar a peça orçamentária do exercício financeiro de 2021 através da correção de distorções, de modo a suprir determinadas unidades orçamentárias da Prefeitura, conforme especificado. Contudo, a proposta de suplementação se dá, principalmente, para adequar o orçamento municipal para cumprimento de pagamentos com despesas de pessoal e encargos até findar o exercício em exame.
Por fim, ressaltamos inteiro dispor para a prestação de eventuais esclarecimentos para a boa análise do projeto e sua necessária e importante aprovação. Aproveitamos o ensejo e renovamos o protesto de estima e consideração. João Felipe Muniz Basílio, Prefeito Municipal. Então, coloco em discussão o projeto de lei número 41 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.969.000. Como bem disse o diretor, são um remanejamento do orçamento do ano passado, adequando aqui a realidade deste ano, colocando em conta as questões de pandemia que exigiram e o aumento de hora extra. Então, realmente teve esse impacto na folha da administração. Por conta disso, como toda despesa do município precisa ser previamente autorizada, é necessário remanejá-la agora para aplicar nesse pagamento. Então, coloco então em discussão, se houver alguma manifestação, é o momento. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Para que vai ser utilizado? Para pagamento de hora extra? Não. São diversos. Na verdade, desculpa, colega, eu me confundi com outro projeto. Esse daqui não. São dos setores, de verdade, é um remanejamento aqui dos setores para, de fato, o pagamento de... Está sendo discussão? É isso mesmo. É o remanejamento do orçamento para a quitação da máquina pública mesmo. Qual que é o valor? 1 milhão e? 1.900.000. O que acontece? Toda despesa prevista no orçamento do ano passado é a previsão para gastar esse ano. Sim. Se não for bem calculado o ano passado, levando em consideração pandemia, levando em consideração tudo que estava acontecendo, este ano você ou não vai ter o dinheiro ou não está previsto o dinheiro, e aí por conta disso tem que fazer esse remanejamento do orçamento para que possa gastar, para que possa pagar os gastos. Então, o volume é por conta disso e, enfim, a gente está autorizando. E quando sobra, se sobra esse valor, é utilizado para quê? Não é que sobra o valor. Sim. A gente está autorizando, na verdade, remanejando para que as contas haja ali uma disposição no orçamento que permita... Se for preciso, eles usam ele. Que permita a administração fazer a aplicação deste valor. Tá? Então, sem a previsão no orçamento, não é possível fazer o gasto. Entendi. Se você gastar sem prever no orçamento, é um ato ilegal. Então, por isso que a gente vota várias leis orçamentárias aqui, porque nelas todas está ali estruturado o que a administração irá aplicar. Como a gente tem audiência agora quarta-feira, não cabe ao caso, mas faz parte de todo esse enredo que está o orçamento. Então, está removendo de um lado, passando para o outro para dar certo na hora de aplicar. Como se trata de valor mais alto, a gente tem que estar a par para poder estar... Sim, com certeza. Inclusive, um fator interessante que houve o parecer favorável, inclusive, do nosso contador, que analisa toda a documentação relacionada a crédito adicional e tal. Mas também sugiro, quando entrar na casa outros projetos relacionados a créditos, que ou participe dos setores, né, do financeiro para tirar as dúvidas, ou também tragam-os aqui para a gente questione, utilize toda a estrutura nossa, como foi usado agora com o Messias, que é o nosso contador, que aprovou esse remanejamento do orçamento. Mais alguma contribuição? Bom, não havendo, então coloco em discussão, em votação, desculpa, o projeto
Os favoráveis permaneçam onde estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, única discussão e votação, projeto de lei 42 de 2021 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.200.000 do orçamento municipal e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, nobres edis, é com satisfação que cumprimentamos os nobres integrantes do Poder Legislativo Municipal a oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. O projeto que está sendo posto em discussão nessa Casa de Leis objetiva ajustar a peça orçamentária do exercício financeiro de 2021 através da correção de distorções, de modo a suprir determinadas unidades orçamentárias da Prefeitura, conforme especificado. Contudo, a proposta de suplementação se dá principalmente para atender o cumprimento de sentenças judiciais em valores não previstos na atual lei orçamentária. A insuficiente dotação orçamentária para o cumprimento de despesas advindas de sentenças judiciais, precatórios e requisições de pequeno valor, ocorreu por fatos supervenientes à elaboração do orçamento vigente. Entre os acontecimentos imprevisíveis que deram causa ao aumento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais, temos a majoração do percentual de 2,31% para 4,9% da receita corrente líquida, RCL, para fins de pagamento mensal de precatórios junto à Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos, DEPRE, TJSP, tendo em vista que o município de Caconde se subordina ao regime especial de pagamento de precatórios, conforme norma do artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT. Posteriormente, em abril, o referido percentual de 4,09 foi diminuído para 1,89 da receita corrente líquida para fins de cumprimento das quitações mensais, conforme decisão dos autos do processo DEPRE, número 90.00347/10/2015, 826.0500/03. Apesar dessa redução autorizada judicialmente no âmbito da DEPRE, nos meses de maio e junho de 2021, a Prefeitura sofreu um sequestro de rendas públicas na importância de R$ 908.824,58. O vultoso valor foi direta e compulsoriamente transferido das contas municipais, FPM Tributos, para a conta da Diretoria de Precatórios e Cálculos, DEPRE, órgão vinculado ao Tribunal de Justiça de São Paulo e responsável pela gestão de pagamento dos precatórios judiciais no Estado. Nesse sentido, o município está se defendendo em juízo para evitar novos bloqueios ou transferências de valores em decorrência de decisões judiciais autorizadoras de sequestro de rendas públicas, além de objetivar a reversão da decisão que culminou no mencionado sequestro de R$ 908.824,58, o qual cedeu como sanção decorrente da quebra de ordem cronológica de pagamentos de precatórios no período de 2017 a 2020, sanção esta prevista no artigo 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT. Portanto, caso o sequestro em questão se consolide como irreversível, necessariamente a Prefeitura Municipal deverá possuir a correspondente dotação orçamentária. As demais alterações orçamentárias de caráter suplementar visam manter a continuidade dos serviços públicos prestados, sendo eles abastecimento de água, manutenção da frota, manutenção dos prédios públicos, em especial a reforma da Escola Municipal de Ensino Básico, professor Ernesto Cardoso de Paiva, e manutenção da limpeza pública, atendimento dos serviços básicos de saúde, entre outros, conforme detalhado o anexo. Por fim, ressaltamos inteiro dispor para a prestação de eventuais esclarecimentos para a boa análise do projeto e sua necessária e importante aprovação. Aproveitamos o ensejo e renovamos o protesto de estima e consideração. João Felipe Muniz Mazili, Prefeito Municipal. Presente projeto conta com parecer favorável em conjunto das Comissões de Justiça, Saúde e de Finanças e também do Departamento de Contabilidade dessa Câmara Municipal. Então, esse projeto número 42, eu vou fazer uma breve contribuição antes de abrir para os colegas, porque por conta do valor mesmo, que é um crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.200.000. De fato, o valor é alto, acho que provavelmente é o maior que a gente aprovou, que veio para a Câmara até agora,
E ele se dá em razão de alguns pontos. O primeiro deles, que é um dos principais, é a questão da administração anterior com relação ao pagamento dos precatórios. Como a gente sabe, precatórios se dá em razão de diversas coisas, principalmente na prefeitura, por ações trabalhistas. Então, a depender do valor, se torna, após uma vitória na justiça, se torna um precatório e depois entra na fila para ser recebido esse valor. E precatório é uma despesa obrigatória que a prefeitura tem que pagar, independentemente se ela tem que gastar em outro lugar, ela tem que pagar esse valor. E existem regras para isso, por conta da sua obrigatoriedade. Requisitos, tempo, pessoas que vão receber, idade da pessoa, enfim, uma infinidade de regras. Se você quebrar essa regra, consequentemente, você está quebrando toda a organização dos pagamentos. E houve quebra nos pagamentos, da ordem de pagamento, tanto que existe uma ação judicial discutindo isso. Porque o sequestro que se fala aqui na justificativa é no valor de quase R$1 milhão, que houve. O sequestro significa que a Justiça já encaminhou esse dinheiro para um outro fundo do Poder Judiciário, aguardando discussão para pagamento destes precatórios. Só que o sequestro é na ordem de 8 milhões e alguma coisa, quase 9 milhões. Obviamente, é um valor altíssimo, pagaria quase todo o precatório que hoje está orçado em quase 11 milhões, é 10 milhões e alguma coisa, todos os precatórios relacionados às ações trabalhistas. Então, um sequestro desse tamanho, daria para pagar quase todo ele. O problema é que você arrebenta a máquina e o funcionamento do serviço público. Não estava previsto para este ano esse valor. Tem todo ano previsão de pagamentos, que gera em torno, se eu não estiver falando besteira, 2 milhões e alguma coisa. Esse é sempre previsto no orçamento o pagamento disso. E aí, do nada, vem um sequestro de uma ordem de 8 milhões, e isso, obviamente, gera um pânico, com toda a razão, de algo passado. Essa ação está sendo discutida na Justiça, para que não haja e não ocorra este sequestro desse tamanho. Mas ainda assim está sendo discutido esse sequestro de quase 1 milhão. Então, quando você sequestra uma verba que estava destinada para uma outra área, você, consequentemente, como falei na coisa anterior, você tira uma previsão de pagamento de algum serviço. Não sei, uma limpeza de rua, por exemplo, uma limpeza de escola, não sei, uma infinidade de serviços. Esse dinheiro sai dessa destinação e vai para o sequestro. O que esta lei está tentando fazer é repor a previsão de pagamento, fundo, para que esses serviços necessários e básicos da cidade continuem sendo prestados. E limpeza de rua está entre eles e tal, manutenção da cidade. Esse é um dos fatores, que é grave, inevitável a gente não tratar isso. Inclusive, o setor financeiro deixou aberto, inclusive acho que deve ser tema da audiência pública de quarta-feira sobre o orçamento e os rumos da administração. Por isso, é importante também participar, para a gente começar a se inteirar mais e mais desse assunto, que é fundamental para tudo que a gente cobra aqui da administração. Segundo ponto, houve também erro na elaboração da peça orçamentária do ano passado. Como eu disse, todas as peças orçamentárias, principalmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela direciona, como o nome diz, o que será gasto e previsto neste ano. Então, se não tiver autorizado lá, não pode se gastar agora, para mais ou para menos. Então, tem que ser um orçamento adequado à realidade da cidade e o momento que o mundo vive. Por isso que é feito anualmente esse tipo de previsão. O problema é que quando você faz errado, para baixo, vai faltar em algum lugar e você precisa remanejar de novo estas dotações para que o serviço continue sendo feito. E aí, essas verbas, entra justamente no que foi lido no expediente, o ofício de abertura de licitação para diversos serviços. Vocês separaram que tinha manutenção de frota,
escola, manutenção das escolas, construção e reforma lá do Ernesto, que está interditado, inclusive, a quadra. Então, todos os serviços que estão relacionados ali na abertura do edital de licitação, eles só podem gastar ali se a gente autorizar aqui. Entendeu? Então, é uma reorganização do orçamento, por conta de várias falhas, essas duas principais que eu falei, para que possa continuar e terminar o ano dentro desses serviços, né, que são essenciais. E aqui a gente está falando de creche, a gente está falando de manutenção das ruas, limpeza das ruas e a manutenção das escolas. Tem mais algumas coisas que eu me esqueci. Só um minutinho que a gente já passa para vocês. Abastecimento de água, que é o momento também de crise. Ruas, avenidas, setor de agricultura, enfim, os serviços básicos da cidade. E isso está remanejado de áreas que, neste momento, não está sendo usada definitivamente, como esporte, turismo e algumas outras partes mesmo da própria educação, jogando para o outro lado da educação. Ou seja, é uma organização para esses finais de 3 meses. Dito tudo isso, digo ainda um outro ponto que o nosso querido diretor leu na justificativa, que faz parte, inclusive, da defesa do processo que discute os precatórios, que é o pagamento, o valor que estava sendo pago. Porque tem toda uma regra para você pagar e estava fixado no valor de 1,8. Um acordo que coloca lá uma previsão, então você sabe quanto você vai gastar todo o mês. O problema é que houve eu não sei a causa disso, estava pagando a mais. Então, já houve um pagamento no valor de 4%, então estava pagando mais do que havia sido acordado, e isso, consequentemente, modifica também de novo as contas do orçamento, mas antecipou pagamentos também, teve esse lado, mas acertou e voltou para 1,8. Ou seja, é uma readequação mesmo para que termine este ano, e, por conta disso, dá este valor de 3.200.000. Faço essa explicação. Os colegas participaram também das reuniões que levou ao projeto, e a gente está aqui sendo transmitido, também é importante deixar registrado isso. Se alguém tiver mais alguma contribuição, está aberta a palavra para vocês. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Bom, primeiramente eu queria parabenizar o prefeito João Felipe, né, por estar pondo a casa em ordem, né? Porque na administração passada estava Deus dará. Eu não tenho vergonha, não tenho medo de falar, não. O que eu tenho que falar, não levo desaforo para casa, não. Estava uma bagunça. Então eu quero parabenizar o prefeito João Felipe. A questão dos precatórios, segundo informações que eu tive, algumas pessoas foram beneficiadas, que muitas pessoas estavam à espera, né? Algumas pessoas passaram na frente, né? Então muita gente veio me reclamar sobre isso, né? Então, esse valor de 3 milhões e pouco que a gente está fazendo essa aprovação, então, eu espero que muitas pessoas que já estão aí no aguardo desse valor para receber, né, que seja destinado certinho para eles, né, e até eu conversei com o Marcinho lá no gabinete, com o João Felipe, né, e realmente, algumas coisas, muito erro teve no passado, né, então eles estão pondo a casa em ordem. Então, quero parabenizar eles, né, que está sendo transparente com a população, transparente com nós vereadores, né. Então, é assim que se trabalha, né? Não é beneficiar X e deixar o outro para trás, não. Então, isso não adianta. Não adianta fazer isso aí, porque, né, aqui se faz, aqui se paga, né? Então, eu vou ser favorável, né? E sei, né, que o João Felipe já pagou. Não estou puxando o saco do prefeito, não. Eu não estou aqui para puxar saco do prefeito. Quando eu vejo alguma coisa errada, eu venho e cobro mesmo, entendeu? Estou aqui para atender a população, estou aqui para representar o povo, né? Como todos os vereadores estão aqui. Ninguém está aqui para puxar saco de prefeito, não. Então, a gente está aqui a pedido da população, né? A gente traz as indicações para cá, a gente vota os projetos pensando na população, não é pensando em prefeito, não. Então, eu sempre fiz isso. Eu comecei na época, né, como vereador, apoiando, né? Só que a partir do momento que você vê que alguma coisa que não está no agrado, né, não é para o meu benefício da população.
né? Então a gente já pega um outro caminho, a gente vai seguir outro rumo. Foi o que eu fiz. Fui perseguido por muitas declarações que eu tive aqui na Câmara, algumas palavras que eu tive, né? Então, coisa que eu não achava certo, mas está aí. Então, quero parabenizar o prefeito João Felipe, né? Por nos orientar, deixar a par de tudo que está acontecendo, né? Então, eu espero que essas pessoas que estão à espera do precatório aí recebam direitinho, né? E nós estamos aqui para apoiá-los. Sim. E é só isso. Muito obrigado. Mais alguém? Bom, gente, então, acho que tentei aqui explicar basicamente a situação desse projeto, que de fato tem a sua importância para o município. E, enfim, então, agora eu coloco em votação o projeto de lei, número 42. Os favoráveis permaneçam onde estão, os contrários se manifestem. O projeto de lei é aprovado por unanimidade. Finalizando, teremos em única discussão e votação o requerimento número 9 de 2021, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações sobre autorização, fiscalização e planejamento do parcelamento de solo urbano e rural de nosso município, em especial quanto à aplicação da Lei Municipal 2799, de 24 de agosto de 2021, que dispõe sobre chacreamento. Coloco em discussão o requerimento, como havia dito na última sessão, alguns questionamentos sobre como será o funcionamento da lei que aprovamos. Se trata apenas de informações mesmo que entendo como importante para a sua aplicação. Mais alguém, alguma contribuição? Coloco em votação o requerimento. Os favoráveis permaneçam onde estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Obrigado, João. Concedo, por fim, a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Boa noite a todos, né? Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, nosso amigo jornalista Lair, que é presente. Nós fizemos algumas indicações aqui, mas aí a semana que vem eu falo sobre elas. Eu só queria que a gente conversou hoje com o Márcio e o Danilo sobre o requerimento que a gente tinha feito sobre o plano odontológico. Ele explicou para a gente que a prefeitura tem interesse, talvez, o ano que vem, de fazer. Está renovando ou contratando outra empresa, se achar alguma empresa interessada. E ele também disse o seguinte, tem uma lei, tem a lei, só que a lei não obriga a prefeitura a fazer o plano odontológico. É uma lei que foi aprovada para ter o plano odontológico, mas ela não obriga a prefeitura a estar contratando uma empresa para fazer esse plano odontológico. Então, vai ser como se diz, vai depender da prefeitura, do executivo estar podendo, se for viável para a prefeitura estar fazendo ou não. Então, é sobre isso que a gente conversou com ele, tinha umas dúvidas e foi sobre isso. E outra coisa, hoje também estive conversando com o secretário de Saúde, Geraldo, a respeito do médico lá da ultrassom, que faz ultrassom aqui na cidade. Como ele é contratado, é terceirizado, então está tendo muita reclamação sobre o tratamento dele com as pessoas, porque é SUS, mas é um negócio que é SUS, mas é gratuito, mas você paga ele, todo mundo paga, então não é nada de graça, todo mundo está pagando o SUS, isso aí vem, ele deveria servir e atender muito melhor, mas por causa de outros desvios, outras coisas que não cabe a nós, né? A nossa parte tem que ser feita por aqui, mas são coisas grandes, absurdas aí que acontecem, por isso que o SUS fica desse jeito que está. Mas aí, conversei com ele a respeito disso, muitas reclamações sobre atendimento, o pessoal acha que o aparelho não está legal, tal. Conversei com ele e tive uma resposta muito positiva,
que ele falou com o ganho de algumas emendas e tal, vai estar adquirindo um aparelho, que o aparelho ali é alugado, vai comprar um aparelho novo, e vai estar conversando com o médico também para estar melhorando seu atendimento a respeito com a população de Cacone. Então, gostei muito, porque eu acho que ele deu uma satisfação muito boa, porque ele falou que já havia chegado algumas reclamações, mas não assim, igual hoje a gente foi lá e tal, explicou para ele, a gente não quer prejudicar em nada ninguém, só que eu acho que o mínimo que tem que ter é empatia pelas pessoas, né? Então, e outra, está recebendo também, não é de graça, a prefeitura nunca atrasou, sempre pagou ali em dia, então eu acho que também tinha que ter o respeito pela população da nossa cidade. E depois eu queria falar também sobre a zona rural. O pessoal está pedindo muito, vi com o prefeito João Felipe, a gente vai fazer uma indicação, porque o pessoal tá bem vulnerável à zona rural, e a gente estava querendo, vai entrar em uma indicação nossa, a possibilidade de estar aumentando a quantidade de vagas da atividade delegada, priorizando a zona rural, devido ao grande índice de roubo que está acontecendo, além dos produtores ter sido prejudicados pela geada, tudo, tem esse fator aí que a nossa cidade é uma cidade que é muito acessível, e está tendo muitos roubos na zona rural, inclusive aqui mesmo, na saída da cidade, ali na Agropec, foi assaltado e roubaram até as câmeras da Agropec. Então, eu acho que precisa ver se o prefeito aumentaria o efetivo aí, dessa atividade delegada, contratando mais policiais, porque a atividade delegada é os policiais fazendo o bico, só que legalizado, e tem até a viatura para isso. Aí, cada dia da semana, destina 2 bairros, vamos supor, Serrinha, Barro Preto, para lá, vamos supor, Santo Quitério e tal, para poder estar ajudando a população nesse sentido, e estar diminuindo esse índice de violência que está tendo. Tem um amigo meu de Campinas que fez uma chácara aqui, só esse dia foi assaltado 2 vezes. Então, eu acho que isso aí também precisa parar. A cidade é nossa cidade está sendo invadida por vândalos, pessoas que não têm respeito por ninguém. Essa cidade que é a nossa cidade, a cidade chama Cacone, é a minha cidade, e eu acho que tem que ter o mínimo de respeito com a nossa população. É só, muito obrigado, boa noite a todos, boa semana. Senhor presidente, peço a palavra. Claro, conselheiro. Então, boa noite a todos novamente, o pessoal aqui presente, os senhores vereadores, o público de casa. Vou falar aqui da indicação que eu fiz aqui, ali no Vale dos Cristais, pedindo ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de construir algumas galerias ali, sabe, umas bocas de lobo, na rua Alfred Nobel, né, ali com a rua Leonardo da Vinci, ali naquele local onde está sendo construído o muro de arrimo, né. Hoje eu estive lá acompanhando, uma pessoa me ligou, falou: Márcio, tem como você vir aqui? Eu fui lá acompanhar e vi algumas coisas lá que eu não estava assim meio de acordo, né, com o que está sendo construído. Então, diretamente já liguei lá no gabinete, já falei com o Marcinho, depois a gente já falou com o seu Richard, né, que é o diretor de planejamento, e vi que algumas coisas não estavam de acordo com, como eu sou presidente da comissão de obras, né, na mesma hora já pensei nos colegas vereadores ali que faz parte também da comissão de obras, o seu Antônio Ernesto, o Edivaldo, né, e amanhã de manhã a gente marcou uma reunião para estar lá por volta das 9 horas da manhã, né, porque como se trata de um valor de mais de 250 mil reais, né, por um muro de arrimo, então a coisa tem que ser bem feita, porque é um dinheiro pago pelo povo, né, então se não for bem feito, a preocupação minha foi que ali existe uma cratera de mais de 30, 40 metros de profundidade, o chão tem que ser aterrado, mas ser muito bem compactado, né, não sou engenheiro, mas a gente não é bobo. O negócio não pode ser feito de qualquer jeito, o trabalho tem que ser bem caprichado, bem feito, porque as chuvas vêm aí, e se não for feito, só a gente sabe, quem fez muro de arrimo sabe que a chuva derruba qualquer muro de arrimo, se não for um serviço bem feito. Então, eu entrei em contato com eles hoje, né, eu vi que ali na rua a rua Leonardo da Vinci e a rua Alfred Nobel, ali não tem os locais onde desce essa grande parte de água, não tem uma boca de lobo,
um bueiro, né? Então precisa urgentemente ser feito, né? Antes de ter o término dessa obra lá do Muro de Arrimo, senão o prejuízo vai ser grande para os cofres públicos. Então amanhã a gente vai estar lá, né? Junto com o diretor de planejamento, para tentar sanar essas dúvidas nossas, tentar, né, adequar esses problemas que eu vi lá, né? Então espero que, não sei se o senhor presidente vai poder também estar presente lá, né? A gente já combinou de acompanhar, né? Então espero que alguma providência seja tomada, né? A gente não está aqui para criticar, não. Está aqui, como nós somos vereadores, né? A gente tem que acompanhar, senão depois acontece igual aquele asfalto de Caconde a Muzambinho, né? Fizeram uma casca de ovo ali, levaram milhões de reais embora, né? E ficou, e depois eu, como vereador, não participei na época, né? E depois sobrou esse de, o que você estava fazendo como vereador? Eu falei, não, eu não participei nessa época, eu não estava nem como vereador, né? Que não acompanhei a obra. Então, nós, vereadores, nós temos obrigações de acompanhar essas obras, né? Porque as empresas ganham aí, jogam um precinho lá embaixo para fazer uma obra e leva dinheiro brincando embora, né? Então, nós temos que acompanhar, né? Então, a minha parte como vereador, estou fazendo, né? Então, algumas pessoas falam, o vereador só vai na Câmara só para dar boa noite, beber um golinho de água e daí dá boa noite, não abre a boca, não fala nada. Eu já escutei isso na rua umas duas vezes, né? Eu falei, então é porque vocês não acompanham a sessão, né? Quem não acompanha a sessão, então vai falar mesmo, né? Esse dia eu vi uma publicação da pessoa lá na internet, lá eu fiquei magoado, fiquei triste. Eu queria responder, mas fiquei calado, né? Então, criticando os vereadores, né? Então, até eu pensei em ir lá, por que vocês não vão lá na Câmara, não senta lá, não assiste a sessão, né? Então, quer dizer, a gente não... nós vamos virar saco de pancada agora? Das pessoas que, às vezes, não sabem o trabalho do vereador? Vem e acompanha os trabalhos nossos, nossas indicações, nossos pedidos. Nós não vamos fazer milagre. A obrigação nossa é acompanhar, fazer nossas indicações, né? Nós não podemos pegar e ir lá e fazer a obra para a pessoa, fazer o que a pessoa quer que faz, né? Então, a gente traz aqui os problemas da população, que a população precisa, né? Os bairros, as ruas precisam fazer. Nossa obrigação é essa, né? Nós não podemos fazer milagre também, mas a minha parte eu estou fazendo, e os vereadores, cada um está fazendo a sua, né? Então, fiz essa indicação lá para fazer as bocas de lobo nesse local, né? E também fiz uma indicação lá do bairro São José, para fazer a canalização do fundo da rua Eupides Bernardes Ferreira, né? Que ali desce esgoto, desce tudo ali, eu falei da semana passada. Então, estou fazendo essa indicação agora. E fiz dois requerimentos, fiz um requerimento, né? Para saber a respeito das casas populares lá do bairro São José, para onde vai a rede de esgoto de lá, quem fez o planejamento, né, como que vai ser feito a canalização daquilo. Hoje mesmo teve um moço lá do bairro São José que esteve aqui na Câmara um pouquinho mais cedo, antes da sessão, fez a pergunta para mim ali, né, até parabenizou, porque estou sabendo dessa indicação, que eles estão preocupados lá no bairro São José, né, porque lá no fundo, Eupides Bernardes Ferreira, a rede de esgoto desce a céu aberto no riozinho ali, e quem mora no fundo sabe o mau cheiro que tem, as crianças brincam ali, então aquilo está errado. Cansei de fazer indicações da gestão passada e nada foi resolvido, né? Então, o João Felipe, espera que ele tome providência, né? E a gente vai ajudar a fazer a nossa parte, né? E estamos fazendo a nossa parte aqui. E fiz o requerimento a respeito da rede de esgoto, como foi feito, né? Como vai ser feita essa obra no bairro das Casas Populares, né? Para onde vai descer esse esgoto do pessoal lá. E também fiz outra indicação, né? Que na gestão passada, o Zé Bento prometeu, fiz um vídeo na época lá, né? Passei até vergonha com a população lá do bairro São José, né? Que ele deu um prazo que ia construir um escadão ali no bairro São José, na rua Professora Vandira, até lá na parte de cima, que eles pediram o escadão lá. Até fiz um vídeo na época, dei parabéns ao prefeito da época, né? Que ele prometeu em fazer, e até hoje o pessoal está esperando. E no começo do ano, o João Felipe, né, conversou comigo lá no gabinete, né, também prometeu de fazer esse escadão lá, e eu acredito que ele vai fazer. Entendeu? Até fiz a indicação, né, também, mais uma vez, e fiz o requerimento que ele falou que vai fazer. Então, eu queria saber se ele tem alguma expectativa de quando pode começar essa obra desse escadão ali, né? Então, minhas indicações é essa hoje, né? O requerimento está aqui, e por hoje é só. Uma boa noite a todos, e Deus abençoe cada um. Presidente, peço a palavra. Claro, concedido. Primeiramente, boa noite, presidente, primeiro secretário, segundo, o João, todos os nobres colegas, a jornalista Lair, Bruna, Maiara. Quero aí agradecer aí, mais uma vez, os trabalhos aí do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, Paulo Exídio, o Anderson, a Daniele, o Carlos Lúcio, o Ricardo e o Alex, por a gente ter pedido para eles foram lá hoje, roçaram, como o senhor falou, do Bequinho,
roçaram o bequinho, já a parte está roçada, não terminou a parte de cima, por devidos de outros motivos que eles teve lá no Departamento de Agricultura. Tinha falado com o Carlos Lúcio, com o Paulo Exide, com o Anderson, e eles hoje foi lá, roçaram a parte de cima. É isso, roçaram lá a parte de cima, ficou muito bom. Ele mandou uma foto para mim, gostei muito da gente estar sempre falando, como o senhor falou, a gente tem feito aí, empenhando muito aí nesse bequinho, porque foi o que o Márcio falou, nós todos estamos preocupados, o que o senhor falou, que a chuva vai chegar. E a gente tem que providenciar antes de acontecer, que depois de acontecer, não aí, né? Então a gente tem cobrado muito, né? E se Deus quiser, o prefeito aí em breve aí vai escutar nós aí, eu sei que tem bastante serviço, né? Tem muitas outras coisas que eles estão fazendo aí e vai dar atenção para nós lá no Bequinho. Quero agradecer também o senhor Alcione, que a gente tem pedido aí alguns lugares para eles passar máquina, eles têm atendido a gente aí, né? Agradecer lá ao departamento de obra, lá que é o senhor Alcino, e quero agradecer especialmente também a diretora do turismo, Ana Paula Dias. Ontem ela teve a oportunidade, sei que tem muito trabalho, muito corrido para ela, a gente tem sempre conversando, e ontem ela teve a oportunidade de ir até o Parque Prainha e ver como funciona o Parque Prainha. Graças a Deus, Caconde é uma cidade turista mesmo, de verdade, eu tenho trabalhado lá, a gente tem visto o quanto de gente tem vindo pedalando, né, Isa? Bastante gente pedalando, muita gente de fora, acampando, lá, fazendo de dia, né? Ficando acampado de dia. A parte mais para dentro da prainha, familiar, a gente vê que é muita família, criança brincando, correndo, a maior alegria do mundo. Muito bonito, muito lindo isso para Caconde. Então, o meu agradecimento é tudo hoje, só isso hoje, tá? Mais obrigado e uma boa noite a todos. Olá. Palavra concedida. Embora lá da Santa Quitéria ainda não terminou as obras para lá, tem coisa para fazer, mas o povo de lá tem acompanhado a nossa sessão aqui e mandaram parabenizar vocês, o grupo, que se uniu junto com o João Prefeito, com o João Felipe, o prefeito, e mandaram até um elogio até meio exagerado, que ele falou, se Caconde não for para adiante agora, nunca mais vai, porque é um grupo que juntou com o prefeito, os vereadores estão correndo, estão trabalhando para ajudar o município de Caconde. Então, eles mandaram esse elogio e parabenizar o grupo, junto com o trabalho da prefeitura, o grupo tudo que está envolvido. Muito bom. Eu, só para dar retorno com carinho, um abraço de todos nós, para a comunidade lá da Santa Quitéria. Mais alguém? Senhor presidente, lhe peço a palavra. Palavra concedida. Bom, gente, a respeito da solicitação que foi feita, eu, o Sandro e o Magui, né, a respeito das casas populares, porque eu me empenhei muito, inclusive na campanha, né, para baixar as prestações de lá. E nós fizemos essa solicitação hoje, mas eu recebi um comunicado, né, da Andréia e do diretor da habitação, do Almeidinha, né, que vários casos já foram resolvidos. Então, eu queria parabenizar eles, agradecer o empenho deles, que a Andréia está, assim, muito empenhada em trabalhar por eles, lá em cima. E foi, assim, vários casos de abaixar a prestação a mais de 30% do valor que estava, e também foi resolvido vários casos de quitações, né? Então, a gente fica muito contente por isso, porque a gente está trabalhando por isso. Eu não sou muito de falar, não sou muito de falar aqui, às vezes pode até, né, falar, Evanina não fala nada, mas eu não sou de falar. Mas eu vou atrás do que o pessoal me pede, o que tem que trazer aqui eu trago, e o que não tem que trazer até aqui eu vou atrás do que precisa nos outros setores. Muito obrigado, boa noite a todos e fiquem com Deus. Muito bem. Essa palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Então, primeiramente, boa noite a todos, nobres colegas, senhor presidente, senhor diretor, Maiara, Olair, Bruno, o pessoal que nos acompanha de casa. Bom, hoje mais uma vez, né, agradecer demais o deputado Jorge Caruso e o deputado federal Baleia Rossi por ter destinado mais uma emenda de R$100 mil, né, da qual a gente fez um vídeo junto com o diretor da saúde, Geraldo Marques,
que muito nos acolheu lá e já deu boas notícias também de como vai ser usada a emenda. Então, nosso muito obrigado aos deputados e a toda a equipe do prefeito, principalmente o Departamento de Saúde, aí, tem muito nos atendido. Presidente, peço parte da palavra do novo colega. Então, quero agradecer também, mais uma vez, como diz o nobre colega Danilo, Baleia Rossi, Jorge Caruso, por ter nos atendido aí. A gente às vezes fica fora de hora, até o senhor participou, o Sandrinho participou e a gente fora de hora, fazendo os ofícios, mandando, e recebi essa emenda aí no valor de R$100 mil para a saúde, onde nós já teve a notícia aí, onde vai ser gastado esse dinheiro aí com o diretor do meio ambiente, que é o Geraldo Marques, né? E assim, se Deus quiser, a gente vai lutar, tem mais uns ofícios nossos lá, em breve, se Deus quiser, nós vamos ter mais notícia boa aí para Caconde. Jorge Caruso, Baleia Rossi, tem nos ajudado muito aí. Mais obrigado. Obrigado, colega. E só para lembrar, já está totalizando somente para o Departamento de Saúde R$600 mil. Já está à disposição. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Claro. Esse final de semana, a Prefeitura divulgou um vídeo, né, da situação que a gente enfrentou aqui na nossa cidade com as queimadas. Então, eu acho que é de suma importância a gente agradecer aos funcionários do barracão que estão trabalhando diariamente e, principalmente, aos finais de semana, feriado, buscando, porque é quando acontece do pessoal, a cidade receber mais pessoas, o pessoal às vezes joga bituca de cigarro, ou às vezes até são feitos, são incêndios criminosos, né, nos quais a pessoa coloca justamente para provocar essa queimada. E agradecer também à população, o pessoal da zona rural, que juntamente com os brigadistas conseguiram, né, controlar um pouco a situação, colocando, eu não sei se o pessoal assistiu o vídeo, mas dá para ver que eles estão colocando a vida deles em risco para defender e proteger o meio ambiente e a natureza, né? Então, aqui na cidade, às vezes a gente viu aquele tempo feio, reclamou, né, das fuligens, mas a gente não faz ideia de quantas pessoas estavam envolvidas buscando controlar essa queimada. Então, que a gente tenha consciência que até aquele papelzinho que a gente joga na rua com preguiça de jogar na lixeira, ele ocasiona danos ao meio ambiente. Então, não adianta a gente querer falar queimada é crime, se a gente desperdiça água, se a gente joga o lixo no lugar errado, se a gente desperdiça comida, se a gente não cuida do nosso planeta, começando dentro da nossa casa. Tem uma indicação, falando em meio ambiente, teve uma indicação que a gente fez no começo do nosso mandato, eu e o vereador Sandrinho, pedindo lixeira lá para a Avenida Liberdade. Como agora a população já está saindo mais de casa, né, a moçada está frequentando mais os locais públicos, é de suma importância que seja colocada essas lixeiras. Então, eu não gostaria nem de cobrar o prefeito, porque eu tenho certeza que o prefeito passou para os departamentos, né? Então, o responsável por essa parte, que se puder ver, eu também não entendo, às vezes precisa de fazer licitação, eu sei que é complicado, mas como foi no comecinho do ano, eu acredito que dá para ser feito já, né? Para que a gente consiga, pelo menos, ter na lixeira, não tem como ter a desculpa de que não tinha lixeira para colocar o lixo, porque hoje você passa na avenida, realmente está copo esparramado para todos os lugares. Então, acho que é de suma importância. E aproveito para parabenizar, que era até uma indicação que eu ia fazer e nem foi necessária fazer. As lixeiras da praça estavam todas com as fotos, tudo apagado, foram trocadas, né? Estão com os pontos turísticos, igual na ambulância tem atrás. Agora, hoje eu passei lá na praça, está bonito de ver. Tem cidade que a gente vai que nem lixeira tem. Caconde, além de ter a lixeira, está com fotos da nossa cidade, né, dos pontos turísticos. No mais, é só uma excelente semana a todos. Peço a palavra, senhor presidente, só para complementar que a nobre colega Isabela falou sobre a nossa indicação. Talvez o pessoal também, eu acho que ficaria legal, se o pessoal da iniciativa privada quisesse dar um apoio também, igual nas outras cidades turísticas, põe lá seu logotipo da marca e tal. Não sei se é permitido, mas eu acho que seria permitido, né? Porque a gente vê em várias cidades a maneira de estar fazendo também uma propaganda dessa loja e estar ajudando também, né? A parte pública aí, que eu acho que seria legal, porque a entrada na cidade, aí o pessoal vem de manhã, né? Chega aí, está
tá aquela sujeira lá, fica feio para nós, né? E agradecer, tio Tonho, o pessoal lá também da Santo Quitério, e falar para isso, nós vamos estar sempre unidos por Caconde, que nós não tem lado não, que o lado nosso é Caconde. Então, para partir para o encerramento, rapidamente falarei das 2 indicações que fiz e juntamente com o requerimento que fiz com os colegas. As indicações, assim como todas as que foram feitas do bairro inteiro do Cristais, boa notícia que o colega Silvano trouxe. Continuemos acompanhando aí todos os atos, até para a gente ir riscando e falando, né? Como a gente indica, como a gente fiscaliza, também ressaltar que foram feitas o serviço, foram prestados o serviço. Mas faço 2 porque são de suma importância. Sabemos que os efetivos da cidade, como o serviço de limpeza, são números menores para o tamanho da nossa cidade. Então, consequentemente, o serviço não vai ser prestado da forma que precisa em todos os lugares. Agora, com o Bolsa Trabalho, acredito eu, do governo do Estado de São Paulo, esse efetivo da nossa zeladoria aumente e, consequentemente, o serviço prestado também. Por conta disso, ressalto que lá na travessa, na verdade, travessa Zerbini, é necessário, entre várias situações ali, a limpeza constante. Por coincidência, no dia 3 de setembro, quando eu estive lá, as moradoras estavam, de fato, varrendo e tirando as pedras, a sujeira, a capina ali da travessa. Eu pude conversar com elas estavam empacotando, né, o lixo e falaram que os colegas já tinham passado lá. Falaram, precisamos desse serviço prestado de maneira continuada, porque à noite corre o risco, né, por causa do bairro ali, né, daquele barranco, suja de pedra a viela e a iluminação do lugar é péssima, então as pessoas se atrapalham com as pedras e acontece de queda das pessoas. Aconteceu isso com uma delas, inclusive. Então, o pedido é para que haja ali o serviço de limpeza, capina, conservação e também depois do descarte do lixo. No dia, eu acabei ligando para o seu Cido e no outro dia, ou no mesmo dia, não lembro, acabou passando lá o caminhão e retirando o lixo. Então, mas de qualquer maneira, a intenção da indicação é para reforçar que esse serviço, como em todo lugar da cidade, precisa ser permanente. E ali, por ser um lugar um pouco mais excluído, né, ele está no meio daquele eixo ali do Morro do Piolho e do Cristais, precisa ser olhado com atenção, porque ele tem um monte de déficit de infraestrutura, iluminação, limpeza, capina. Contornando a travessa, aí você já dá no Morro do Piolho, que é a rua Padre Ângeles, né? E ali tem um problema relatado por todos os moradores ali, por conta das crianças, do movimento de carro, que nós, como, né, motoristas também, a gente vê, quem não sabe se desce, ou, na verdade, todo mundo desce e sobe, e há um risco mesmo, por conta que lá embaixo, no pé do morro, onde fica a igrejinha, também é a mesma coisa, o fluxo é imenso. Então, temos 3 caminhos que se cruzam. Você vai da rua da travessa da Geraldo Aparecido, né, que é a nossa rua, e o pessoal que vem da Nova Estância se encontra e não tem uma visão adequada. O trânsito aumentou, tem oficinas e tal, então ali é bem complicado se você ver em que sentido vai as coisas. E, consequentemente, aumenta o risco de colisão, de acidentes com as pessoas. Então, a exigência é que os moradores querem saber se vai só subir ou só vai descer e se organize o trânsito. Esse é o pedido. Qual é a melhor situação, eu não sei falar. Por isso que a indicação é no sentido de que haja um estudo sobre o lugar e que implante placas, toda a sinalização que não existe lá no momento. Ponto. Por fim, o requerimento que fizemos
eu, colega Sandro e a nobre Ivani, que é uma militante nesta causa, que é a CDHU, reunimos com os moradores aqui no plenário e ouvimos as demandas e que culminou no requerimento. As demandas eram, basicamente, a atenção com relação aos problemas que eles têm do modo jurídico, dos contratos deles. O que foi relatado é o seguinte: depois que eles assinaram o contrato, não voltaram, e a administração anterior não deu esse suporte. Relataram também que, ao iniciar a administração atual, pelo menos tiveram atenção através do Departamento de Habitação, hoje responsável a Andréia. Isso foi passado aqui no plenário para a gente. Então, há uma situação, pelo menos, já indicando essa conversa, que talvez não, com certeza resulte nesse ofício que foi mandado para você hoje, Ivani. Mas, de qualquer modo, o nosso compromisso é saber quais serão os novos passos, para que a gente esteja próximo tanto da administração quanto dos moradores que precisam mesmo de saber, porque é complicado os contratos de financiamento, juros, sistema de pólice de seguro, isso, aquilo. E também o maior dos problemas é a questão do comprometimento da renda, que é sempre acusado que supera o limite legal de 15%, de 20%. Então, isso gera uma insegurança para as pessoas, que muitas delas, por conta desse problema, deixam de pagar as prestações. E aí, consequentemente, gera um problema de bola de neve, que pode chegar até o rompimento do contrato por não pagar as prestações. Então, o que eles querem, de fato, é se municiar de informação para ficarem em paz e acertarem as condições dos contratos. Como bem indicado no ofício que foi entregue para você hoje, Ivani, que continue nos informando. Isso é importante para caramba, que a gente passe segurança para a gente, que a gente passe segurança para eles. E também, como o requerimento fala, a CDHU, a partir da pandemia, colocou uma condição melhor nos novos contratos. Então, nesses novos contratos, é juros zero, como é as casinhas lá do São José. Abriu uma possibilidade de fazer isso nos contratos antigos. A minha dúvida é se aplica a todos que estão lá em cima hoje, no loteamento José Fornari, que chama conversão de contrato. Então, a ideia basicamente é o seguinte: você pega o contrato anterior, que é todo ruim, com prestação atrasada, com juros, e transforma ele num contrato sem juros, num novo contrato com condições melhores para as pessoas. Isso foi aberto a esses poucos dias. Acredito eu que, se for aplicada as condições das pessoas do loteamento, os mutuários, no loteamento de José Fernandes, será uma baita do benefício para aqueles moradores. Inclusive, nesse novo formato, está incluído as pessoas que têm o tal contrato de gaveta. Então, a ideia é de pegar todo o contrato, em tese, problemático, transformar num novo contrato com melhores condições. Então, a gente está pedindo, foi um pedido muito de militância intensa da nobre Ivani com relação ao mutirão. Então, a gente está meio que endossando todas as reclamações, as reivindicações dos moradores, dos mutuários da CDHU, e como a prefeitura tem esse dever de fazer o meio de campo com a CDHU, que isso seja feito de maneira efetiva e rápida, porque a situação é complicada. Bom, basicamente é isso. O requerimento se define em prestação de informação e os próximos passos em defesa lá dos mutuários da CDHU. Gente, é isso. Termina a minha fala. E, portanto, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos. E até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Declaro encerrada a sessão.